Você sabe o que é OGM? Bom, OGM é organismo geneticamente modificado. Então, vai ser essa alteração, essa modificação no DNA de algum ser vivo, podendo ser planta, animal, micro-organismo, etc. Vai ocorrer bastante em agropecuárias. E os procedimentos que ocorrem nos OGMs é a seleção artificial e a reprodução seletiva, onde os produtores veem que os frutos, né, maiores, mais benéficos, são mais viáveis para ganhar mais lucros financeiros e plantam. Eles cultivam a semente desses frutos para gerar mais frutos dessa mesma espécie agora para gerar mais dinheiro para eles. Então ocorre isso, tá? E com toda essa evolução, toda essa tecnologia agora avançada que temos hoje, a engenharia genética é um fator muito importante para esse OGM, porque hoje é possível graças também à engenharia genética, porque também a gente estabelece um novo sistema de genomas. Além da gente, por exemplo, estar modificando, gerando outros, a gente está gerando os outros genomas, tá? E OGMs, muitas pessoas ficam em dúvidas. Tem benefícios, tem malefícios? Tem malefícios sim, pode gerar algum desconforto para ele ser no ser vivo, ser humano e também o ambiente que está sendo cultivado. Mas, com diversos estudos, hoje é um procedimento muito viável, muito confiável para, no futuro, arrecadar vários benefícios, não só para nós ser humanos, mas sim para o planeta Terra, tá? Como aquecimento global, com os organismos geneticamente modificados pode gerar novas plantas, novas árvores que lá no futuro, por exemplo, não tenha uma terra mais cultivável assim, e aí esse OGM vai entrar nisso, essa modificação de uma planta com outra espécie, mas aí não é organismo geneticamente modificado especificamente, porque depois vocês vão ficar sabendo um pouquinho do que é transgênicos, talvez dando um spoiler por aí. Sequencia essa parte em laboratório e deixa lá um pouquinho mais parecido com o DNA da planta que você quer, né? Aí você precisa de aí você vai precisar, no caso, de um marcador, de um promotor e de uma sequência de DNA término. Aí você pega isso tudo, coloca em um plasmídio, que vai ser incorporado por uma bactéria chamada agrobactério. E essa bactériazinha vai infiltrar o seu transgênio no gometa dessas plantas, ou seja, na próxima geração de planta, a sua planta fluorescente vai estar incluída. Mas então, gente, os transgênios aumentaram a capacidade de produção de arroz, de soja, de algodão, mas ele tem os seus malefícios, né? Que é ruim pra gente também. Como já foi comprovado, em animais tem herbicida, porque eles comem plantas transgênicas. E a gente come animais. Então, é um malefício pra gente, né? Então, gente, não dá pra dizer que os transgênicos são necessariamente algo ruim. Eles vão ser aquilo que a gente fizer deles, né? A gente, como consumidor, deve verificar e cobrar das empresas que usem produtos seguros ou que deixe, bem claro qual é o tipo de modificação que foi feita naquele alimento que estamos consumindo. Né, é óbvio que a gente tem que fazer isso. Mas então, é isso mesmo, gente, que eu tô falando. Esses são os transgênicos. E a minha colega vai dar sequência. Vocês sabem a real diferença entre um organismo Vocês sabem a real diferença entre um organismo geneticamente modificado e um transgênico? Um organismo geneticamente modificado, ele é um organismo artificialmente modificado por meio de sua estrutura genética, usando a engenharia genética. Nela pode ser mudado tanto a sua estrutura quanto a sua função genética, Nele pode ser mudado tanto a sua estrutura quanto a função do seu organismo, mas sem ser introduzido DNA de outra espécie. Por isso, ele é considerado apenas um OGM, um organismo geneticamente modificado.
Já no transgênico, ele é um OGM que recebeu o DNA de outra espécie. Um OGM foi modificado por meio de laboratório, que modificaram o seu genoma de alguma forma, enquanto o transgênico foi imposta uma técnica específica de inserção de DNA. Então essa é a diferença entre OGM e transgênicos. Um exemplo é a laranja. Por exemplo, quando em uma colheita a laranja não está em uma cor laranja bonita, pode ser pego o DNA de uma cenoura, que ela tem uma cor mais alaranjada, e inserido na laranja. Bom, como minhas colegas já deram uma introdução sobre o que é OGM e sobre o que é transgênicos, eu vou explicar agora um pouco na prática como funciona o OGM na agricultura. Bom, o OGM funciona como a seleção natural, sem necessidade da intervenção dos seres humanos. É importante lembrar que a seleção natural ela ocorre com todos os seres vivos, desde plantas até animais. Bom, eu vou usar pimentões, né? Então, funciona basicamente assim, separando indivíduos mais adaptados dos desvantajosos, ou seja, selecionando organismos com características desejadas, começando a lapidar o genoma de muitos organismos. Então, ou seja, se eu quero ter uma plantação somente de pimentões grandes e bastante vermelhos, eu vou ter que separá-los dos pequenos e dos que não são tão vermelhos assim, né? E aí, até eu chegar basicamente até os pimentões que eu quero, os grandes e os vermelhos, demora um pouquinho, né? Então, essa seleção, ela não é algo tão imediata assim, né? Isso ocorre na agricultura desde quando começamos a aprimorar essas práticas. Hoje eu vou falar sobre os organismos geneticamente modificados, os transgênicos e seus impactos no meio ambiente para nós seres humanos e para a fauna, é claro. Muitas pessoas especulam, falam que esses alimentos que têm os seus genes alterados podem causar câncer e podem causar deteriorização do nosso sistema digestório. Mas é claro, são só especulações, pois um estudo de 30 anos comprova que esses alimentos só trazem benefícios. E todos os anos, cientistas estudam esses alimentos que têm seus genes alterados para comprovar que não há nenhum malefício. Então, um caso de benefício desses organismos geneticamente modificados e transgênicos foi em Bangladesh, que Bangladesh estava sofrendo com um surto na plantação de berinjela, estava sofrendo um surto de pestes, e os cientistas foram lá e criaram berinjelas com genes antipestes, e fizeram com que diminuísse o uso de agrotóxico e as pessoas não ficassem mais doentes. Então, todo ano, os cientistas, como eu disse, eles estudam para ver se não há nenhum malefício à nossa saúde desses alimentos. Eles estão tentando desenvolver um arroz com mais nutrientes e também eles estão tentando desenvolver uma semente, uma planta que cresça e capture o carbono e o nitrogênio, que eles sim são um grande malefício a nós, ao meio ambiente e ao solo. Então, como eu disse, esse estudo ele está tentando desenvolver essa planta e também tem outro estudo que diz que os OMGs, que são os organismos geneticamente modificados, e os transgênicos são a nossa solução, a nossa salvação. Os benefícios dos alimentos transgênicos são: aumentam a produção de alimento, já que eles são resistentes a pragas e a doenças. Eles reduzem a emissão de gás carbônico, já que não é necessário tanto uso de trator e máquinas movidas a diesel. Elas geram uma boa economia ao agricultor, porque a partir do momento que eles compram a semente transgênica, ela é um investimento certo, então ela não estraga e essas coisas. Elas consomem menos água. Durante os 18 anos estudados, os agricultores economizaram cerca de 42,2 bilhões de litros de água. Eles criam alimentos também mais nutritivos, já que, por exemplo, pegado a nutrição de um certo alimento para colocar no outro, então isso também favorece os alimentos transgênicos. Eles recuperam as terras improdutivas, porque para o alimento transgênico não é necessário ter uma terra específica, então ele produz em qualquer terra que seja imprópria para a agricultura.
E por último, mas não menos importante, eles ajudam na redução do gás metano, que é um dos causadores do efeito estufa. E esses são os benefícios dos alimentos transgênicos. Agora eu vou deixar vocês com a minha amiga Thaís. Mas eu vou falar pra vocês quais são os malefícios que esses transgêneros traz. Primeiro eu vou começar a falar no meio ambiente. Os perigos que eles trazem pode oferecer muitos, principalmente ao meio ambiente, como, por exemplo, na agricultura. A extinção dos genes de resistência, no caso, tem agrotóxicos. E em certos produtos, esses transgêneros fazem com que as pragas naturais que toda plantação tem fiquem muito mais fortes, vamos supor, virem umas super pragas e o veneno, né, colocado não seja tão bom para ela poder combater, né, para não afetar. Ela também que o transgênero ele faz com que aconteça a maior qualidade de resíduos nos agrotóxicos, que é como eu acabei de falar. Tem uma coisa, coloca outra, fica uma coisa maior, certo? E é mais ou menos isso que acontece. Ele ganha mais poder, ganha mais força, e o veneno, logo do tipo, não consegue combater essas pragas, esses venenos, essas coisas. O aumento de substâncias tóxicas. Existem plantas e micróbios, né, que possuem substâncias tóxicas. Isso todo mundo sabe, ela diz, mas para se defender desses inimigos naturais, né, os insetos, por exemplo, na maioria das vezes, não fazem mal ao ser humano. Só que, no entanto, se o gene de uma dessas plantas ou de um desses micróbios, gente, não sei falar, desses micróbios for ingerido em algum alimento, né, é possível que o nível de toxicação aumente muito, causando mal às pessoas e aos insetos também, né? Vamos falar do outro, que é o aumento de resistências aos antibióticos. Sim, antibiótico, remédio, infecção, tudo misturado. Para se certificar que a modificação genética dê certo, de um certo modo, né? Os cientistas, eles ingerem genes chamados de marcadores, né, de bactérias resistentes a antibióticos. Isso quer dizer o quê? Que pode provocar o aumento da resistência de antibióticos nos seres humanos, que ingerem esses alimentos, no caso, né? Em outras palavras, a gente pode reduzir ou anular a eficácia dos remédios à base de antibióticos, que é uma séria ameaça à saúde pública, né? Porque vamos supor que você tá lá doente, passa um antibiótico com essas coisas que eles injetam e tal, vai ficar muito mais forte e vai começar a afetar uma coisa que não é para afetar em você. E quer dizer o quê? Que pode provocar o aumento da resistência de antibióticos nos seres humanos, que ingerem esses alimentos, no caso, né? Em outras palavras, a gente pode reduzir ou anular a eficácia dos remédios à base de antibióticos, que é uma séria ameaça à saúde pública, né? Porque vamos supor que você tá lá doente, passa um antibiótico com essas coisas que eles injetam e tal, vai ficar muito mais forte e vai começar a afetar uma coisa que não é para afetar em você. E o aumento de alergias. Você que é alérgico, rinite, sinusite, tomate. Sim, pode aumentar o risco de alergia com toda certeza. Porque quando um gene ele ingere em outro, eles são os novos, né, compostos que nascem, podem ser formados nesse organismo todo, como proteína, aminoácidos, etc. Se esse organismo modificado geneticamente for um alimento, seu consumo pode provocar alergias, né? Principalmente na gente, né? População, pessoas. E por causa dessas novas substâncias, que como eu disse pra você lá atrás, mais gene, mais isso, mais aquilo, mais forte, mais provocante, mais prejudicial, né? E por causa dessas novas substâncias, como os que eu falo. E
proteína, aminoácidos, etc. Se esse organismo modificado geneticamente for um alimento, seu consumo pode provocar alergias, né? Principalmente na gente, né? População, pessoas. E por causa dessas novas substâncias, que como eu disse pra você lá atrás, mais higiene, mais isso, mais aquilo, mais forte, mais provocante, mais prejudicial, né? E por causa dessas novas substâncias, como eu acabei de falar agora, né? E eu vou dar um exemplo para vocês, que no Instituto de Nutrição de Nova York, uma pesquisa constatou que o aumento de 50% na alergia a produtos é a base de soja, ou seja, tem muita gente que tem alergia a soja. E afirmando que o resultado pode ser atribuído ao consumo de soja geneticamente modificada. Ou seja, imagine uma soja com trilhares de sojas geneticamente. Imagine, né, quem tem alergia à soja aí, ó, desculpa, né, mas é a culpa do gene. Mas então, pessoal, é mais ou menos isso que acontece. Espero que vocês tenham entendido e vão pulando aí o vídeo, vão vendo o vídeo, que pode ser muito importante pra vocês, não só pra gente, mas eu acho que pra todo mundo essa parte é muito importante. Um beijo.